Saúde em Foco, à luz do conhecimento em educação, cultura, saúde física, mental e emocional, políticas públicas, meio ambiente, empreendedorismo e outros temas iluminam o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Bem-vindo ao programa Saúde em Foco, uma realização de Sheila Queiroz. Convidamos você para, juntos, buscarmos conhecimento. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, o programa Saúde em Foco explora os caminhos para uma vida mais saudável e plena. Nossa missão é orientar os telespectadores e ouvintes sobre como cuidar da saúde, tanto física quanto emocional, para uma vida equilibrada. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, prontos para capacitá-los sempre mantendo o foco no que importa, o seu bem-estar e da sua família. Comprometidos, especialistas de diversas áreas compartilham seus insights e conhecimentos. Este programa é independente e não possui viés religioso ou político. Nos programas Saúde em Foco, serão abordados temas como saúde física, mental e emocional, educação, cultura, meio ambiente, políticas públicas, ONGs, instituições e empreendedorismo, para que você seja capacitado com o poder do saber. Desejamos a todos um ótimo programa. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, mensagem com Sheila Queiroz. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. O programa Saúde em Foco nasceu de uma visão inspiradora, ancorada em 3 pilares fundamentais: a intenção do coração, o propósito genuíno e o interesse de transformar vidas por meio da informação e conscientização com credibilidade. A nossa intenção é criar um espaço onde o conhecimento se torna uma ferramenta poderosa de mudança, capaz de impactar positivamente as nossas vidas, famílias e comunidades inteiras. Nosso propósito é bem claro: levar conhecimento de qualidade por meio de entrevistas e debates sobre temas relevantes e atuais que impactam diretamente a vida das pessoas. As 75 cidades de Sergipe e além. Acreditamos que os conhecimentos acumulados ao longo do tempo podem transformar a sociedade de maneira significativa e queremos mostrar que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. O nosso interesse vai além da simples divulgação de informações. Queremos validar e valorizar as pessoas, as suas histórias, de cada um que participa do programa, deixando um legado duradouro para suas famílias e para a nossa sociedade, revelando que todos nós temos a capacidade de realizar feitos extraordinários e impactar positivamente ao nosso próximo e à nossa sociedade. O programa Saúde em Foco é, acima de tudo, um espaço de cidadania. Acreditamos que o conhecimento e informação são ferramentas mais poderosas para promover mudanças, construir um futuro mais consciente, sustentável e saudável. Acreditamos que aqueles que possuem a luz do saber podem usá-la para iluminar o caminho de outros, sejam na família, entre amigos ou na nossa comunidade. O nosso objetivo é compartilhar o conhecimento e celebrar as instituições, as ONGs, o empreendedorismo e pessoas que promovam uma sociedade mais consciente e solidária, focado na saúde física, emocional e mental. A mensagem central que norteia o programa Saúde em Foco se resume nestas palavras: se na busca pelo conhecimento formos ofuscados pela vaidade e pelo orgulho e não usarmos nosso saber para ajudar o próximo, nosso conhecimento será empobrecido. Sou Sheila Queiroz, amiga, psicanalista clínica, educadora nas áreas de sexualidade infantil e emocional, palestrante, e agora estou me especializando em uma pós neuropsicopedagogia clínica e institucional. Sou escritora e jornalista e apresentadora do programa Saúde em Foco.
Apresentar o programa Saúde em Foco é a nossa missão e um compromisso de levar conhecimento e autoconhecimento a todos vocês. Hoje temos uma entrevista com informações valiosas para todas as pessoas que enfrentam os desafios no dia a dia. O tema que vamos abordar é de extrema relevância para a saúde e bem-estar. Então, fiquem ligadinhos na nossa programação para não perderem nada. O programa Saúde em Foco tem cumprido a sua missão desde o início em 1º de maio de 2024, de iluminar e inspirar nossos ouvintes e telespectadores de maneira profunda e significativa. Sou José Carlos Teles Queiroz, formação como psicanalista, programador neurolinguístico, psicossomatista, escritor, compositor e jornalista. Telespectadores e ouvintes de todo o estado de Sergipe. O programa está disponível ao vivo pelo canal do YouTube, @José Carlos Teles Queiroz, e uma parte de Aracaju pela Rádio Jubileu, FM 105.9. Estamos com um novo objetivo a alcançar. O programa Saúde em Foco vai ao ar todas as segundas-feiras, das 13h10 às 15h. Você pode acompanhar ao vivo pelo nosso canal do YouTube, @José Carlos Teles Queiroz. Estamos focados em levar conteúdo transformador e de qualidade para 75 cidades de Sergipe. Nosso compromisso é chegar a milhares de pessoas com conteúdo relevante e acessível e com credibilidade. Durante a entrevista, você pode interagir ao vivo, enviando suas perguntas ou dúvidas pelo WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9, no telefone 799-9607-2550. Basta informar seu nome, cidade e a pergunta relacionada ao tema abordado na entrevista, que será analisada pela produção, pelo diretor técnico Lito, que poderá ser respondida pelas entrevistadas ou encaminhada para responder posteriormente. Se você não conseguir assistir o programa de hoje, ele estará disponível para ser revisto nos canais do YouTube, @TNAD-Portal da Cidadania 5025 e @José Carlos Teles Queiroz. Além disso, convidamos você a participar e interagir com a gente. Siga também nossos perfis no Instagram, @Sheila Queiroz Psicanálise e @jcarlos.queiroz. Aproveite para conferir o cartaz da entrevista, que será disponibilizado com QR Code para acesso direto ao conteúdo. Agora nós vamos para a entrevista. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, entrevista com Sheila Queiroz. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Na entrevista, refletiremos sobre um tema de extrema relevância, o envelhecimento da população brasileira. Com as informações sociais e o aumento da expectativa de vida, é fundamental discutirmos o impacto desse fenômeno em nosso sistema de saúde e a importância das áreas de geriatria e gerontologia. Convidamos você a participar de uma entrevista enriquecedora, onde abordaremos as doenças crônicas que afetam a população idosa, com especial atenção às questões relacionadas à demência e à doença de Alzheimer. Serão compartilhadas informações valiosas sobre o tratamento e prevenção, ressaltando as melhores práticas para cuidar da saúde mental e física da terceira idade. Além disso, serão apresentadas alternativas e projetos inovadores que visam proporcionar conforto e longevidade, promovendo a qualidade de vida e a dignidade. Venha e se inspirar e descobrir como podemos construir um futuro mais acolhedor para a nossa terceira idade. Lembramos aos telespectadores e ouvintes que você pode interagir ao vivo. Envie suas perguntas ou dúvidas pelo WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9 no número 7999607-2550. Para participar, basta informar seu nome, cidade e a pergunta relacionada ao tema da entrevista. O Lito, o diretor técnico da Rádio Jubileu FM 105.9, analisará suas contribuições e as perguntas poderão ser respondidas ao vivo pelos convidados ou encaminhadas para resposta posterior. O programa Saúde em Foco está disponível ao vivo para todo o estado de Sergipe pelo canal do YouTube, @José Carlos Teles Queiroz, e em parte de Aracaju pela Rádio Jubileu FM 105.9. Estamos ao seu lado todas as segundas-feiras, das 13h10 às 15h, com o objetivo de levar conteúdo transformador e de qualidade.
sempre focados nas 75 cidades de Sergipe. Nosso compromisso é alcançar milhares de pessoas com informações relevantes, acessíveis e de credibilidade. Caso você não consiga compartilhar o programa de hoje, ele ficará disponível para reexibição nos canais de YouTube, @TNAD-Portal da Cidadania 5025 e no @José Carlos Teres Queiroz. Além disso, convidamos você a nos seguir no Instagram, @Sheila Queiroz Psicanálise e @jcarlos.queiroz. Fique atento ao cartaz da entrevista que traz um QR Code para acesso direto ao nosso conteúdo. Junte-se a nós nessa jornada de conhecimento. E agora, com imensa honra e gratidão, que recebemos no programa Saúde em Foco os nossos convidados de hoje, a doutora Juliana, que já está aqui do meu ladinho, Silva Santana Pereira e o senhor Emerson Antônio Pereira Santos. Gente, é um casal. Imagine o que é que não... Como essa entrevista não vai ser maravilhosa hoje. Convide outras pessoas, convide outros casais, convide a família toda. A doutora Juliana, ela é geriatra, titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mestre em Ciência da Saúde pela UFS, preceptora da Residência Médica de Clínica Médica do USE. Ela é pós-graduada em transtornos neurocognitivos e demências pela Unileia e sócia do Espaço Ativo, que é geriatria integrada. Seja bem-vinda, doutora Juliana. Seja bem-vindo também o senhor Emerson. Ele é administrador e empreendedor, com 25 anos de experiência na construção civil. Ele é sócio da empresa Optimize, focada na construção de condomínios horizontais no modelo associativo. Seja bem-vindo, seu Emerson. Obrigado. As considerações iniciais dos nossos convidados, sintam-se à vontade e sejam todos muito bem-vindos. Agora, com as considerações iniciais da nossa convidada, a doutora Juliana Silva Santana Pereira, e em seguida ouviremos as considerações iniciais também do nosso convidado, o senhor Emerson Antônio Pereira Santos. Fique à vontade, doutora Juliana. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço a Sheila Queiroz o convite. E é sempre muito bom falar de coisas que a gente acredita, que a gente faz todos os dias. E em especial o que nós vamos conversar hoje, porque precisamos realmente fazer esse trabalho de comunicação para atingir a maior parte de pessoas possíveis. Vocês vão entender por que eu estou enfatizando isso, o quão é importante que seja partilhada essa entrevista, seja levada a outras pessoas, porque nós vamos viver um momento nos próximos 10 a 20 anos de grandes desafios diante deste envelhecimento populacional acelerado que o Brasil passa, um país que infelizmente não está acompanhando com a mesma velocidade mudanças que irão acontecer, que irão ocorrer. Então, o que eu queria dizer é muito obrigada. Espero que as pessoas, que o público possa aproveitar bastante, interagir bastante. Nós estamos à disposição. Maravilha. Gratidão, doutora. E agora o senhor Emerson Antônio Pereira com as considerações. Boa tarde, obrigado, Sheila, Fique obrigado, mais- Carlos. E, de fato, assim, como eu disse, a ideia é contribuir com o que a gente percebe, né, assim, o Brasil, por ser um país em desenvolvimento, teve coisas, a gente perdeu, na verdade, a oportunidade de ter aprendido com Europa, Estados Unidos, onde esse movimento já aconteceu há mais tempo e tal. Então, a gente perdeu um pouco a oportunidade, mas a ideia, né, é contribuir para que a gente consiga perceber isso agora. Maravilha. E vamos para as perguntas. Coloque. Não, vamos iniciar as nossas perguntas com nesse momento, né, trazendo à tona as inquietações, interesses dos nossos telespectadores e ouvintes, né, eles compartilharam conosco. Então, chega a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta.
o que está contribuindo para o rápido envelhecimento da população brasileira e quais impactos esse processo pode ter na nossa sociedade? Então vamos lá, gente. Eu diria para vocês assim, que em 1900 a expectativa de vida ao nascer era em torno de 45 anos. E hoje a expectativa de vida ao nascer é em média 75, 76 anos de idade. Mas no ano 2000, no ano 2000 antes de Cristo, era em torno de 25 anos. Isso significa que o que levou mais de 1000 anos, né, 2000 anos para dobrar, agora dobrou em menos de 100 anos. Por que que nós tivemos esse processo? Então a gente teve assim muitos avanços, por exemplo, na medicina, vamos falar das vacinas, dos antibióticos e de tantos outros processos que realmente melhoraram bastante, como o saneamento básico. Então, a gente teve uma intervenção na diminuição do que levava as pessoas mais jovens a morrer, principalmente as doenças infecto-contagiosas. Então, as pessoas agora passam a realmente chegar a idades mais avançadas. E um dado muito importante para todos é que a faixa etária que mais cresce, proporcionalmente falando, são pessoas com idade igual ou superior a 85 anos. São os idosos muito idosos. Os nonagenários, os centenários, né? Que em Sergipe, por exemplo, nós temos mais de 400 pessoas acima de 100 anos. E é claro que se houve uma mudança demográfica, porque além das pessoas viverem bem mais, nós temos um outro dado, é que as pessoas também diminuíram o número de filhos. Então, a taxa de natalidade vem caindo bastante. Em 2030, pela primeira vez na história do mundo, nós vamos ter mais idosos do que crianças e adolescentes somados. Então, quando a gente tem uma população mais velha, mais envelhecida, vamos dizer assim, com essa população chegam os problemas mais comuns nessa idade. Então, nós estamos aumentando bastante a prevalência de doenças chamadas crônicas e degenerativas, doenças neurológicas, como a demência, a doença de Alzheimer, que a gente vai falar um pouquinho hoje, outras doenças neurológicas, como doença de Parkinson, as doenças cardiovasculares, as doenças osteoarticulares, né, vêm crescendo bastante. Aumenta a possibilidade das pessoas dependerem mais de outras pessoas, porque à medida que você vai envelhecendo em algum grau, em algum nível, você vai precisar do auxílio de outra pessoa, e com o acúmulo de comorbidades, você acaba estando mais vulnerável a ser mais dependente. Isso daí já fala de tantos setores que podem ser afetados. Então, a gente está falando do setor saúde, mas já está envolvendo aí o setor aposentadoria, quem é que vai sustentar, quem é que vai prover. A gente está falando do setor, a gente falou da saúde, de urbanismo e arquitetura. Será que nós estamos preparados, com acessibilidade, preparados para isso? Serviços, moradia, né? E tantas outras coisas que estão relacionadas a esse processo de envelhecimento. Emerson, quer complementar? Não, mas é isso que a gente falou, assim, a gente não tá se preparando para algo que está acontecendo muito rápido, né? Sim. Então, nos próximos 15, 20 anos aí, essa mudança ela vai ser gigantesca e não sei, a questão da idade, existem paradigmas a ser quebrados, né? Então, assim, a gente não pensa em envelhecer, né? A gente não pensa o que a gente vai fazer quando ficar velho, né? Sim. A gente pensa só no agora. E a consequência disso pode ser uma consequência não muito agradável se a gente não começar a agir e pensar dessa forma. Perfeito. Interessante quando estávamos vindo de Uber, conversando sobre essas questões, aí o motorista falou assim, olha, na minha família, meus pais tiveram 10 filhos, mas meu irmão agora só teve 3, o outro só teve um filho. Olha como está diminuindo. A gente está nessa proporção de um filho. De um filho. Isso. Né? Vamos envelhecer e quem vai cuidar da gente? Isso. E olhe que no consultório, no dia a dia, eu já sinto o estresse, o problema, os conflitos, quando já existe mais filhos. Então, a gente vê isso hoje nos idosos, nas pessoas que hoje têm, por exemplo, 80 anos,
que tem 4, 5 filhos, já existe uma mudança na rotina dos filhos, já existe um conflito, uma dificuldade no cuidado. Imagine amanhã. Sim. Né? E esse amanhã, gente, não está distante, não. A gente está bem falando de próximo. algo muito próximo. E nós não vamos ter pessoas para cuidar, né? Assim, eu e meu esposo, por exemplo, nós temos uma filha, então são 3 filhos, 2 já estão em fase adulta e uma menor de 10 anos. Então, assim, hoje a gente se preocupa com o quê? Com nos planejarmos com o envelhecer, no envelhecimento, para que a gente possa permitir a eles também ter liberdade, ter uma vida mais tranquila. Né? Imagine vocês, se não acabam que, como a gente tem pessoas hoje que renunciam à sua vida para cuidar de pai, de mãe, por essa dependência, por essa demanda que realmente é muito grande. E se a gente está passando, se a gente está dizendo, né, que a tendência é que a gente viva mais tempo, né? Então pense, se eu saio de 70 anos média para 120, são 50 anos a mais, né? E esses 50 anos a mais, quem é que vai estar ali? Né? Então, assim, a gente vai subtrair de nossos filhos esses 50 anos, né? Para tomar conta da gente, entendeu? Então, é isso que a gente tem que refletir. Olha, é A importante importância, porque nós falamos muito sobre sensação e percepção. E nessa entrevista, o que nós estamos trazendo para os telespectadores e ouvintes, para que eles possam perceber o que é que está acontecendo, o que vai acontecer. Lá na frente, né? Isso, e viver nessa sensação automática, né, de fazer aquilo ali, o que tem que fazer agora, não pensar no futuro. É interessante, num ponto de vista, quando nós estávamos conversando aqui com uma entrevista com a SMTT, falando sobre o pedestre, o motorista, o ciclista, são a mesma pessoa em 3 em papéis. 3 papéis. Momentos diferentes. Não é verdade? E aí a gente observa o quê? Nós estamos chegando, envelhecendo, mas muitas vezes não aceitamos, né? Né, doutor? Não aceitamos isso, né? E as consequências, elas vêm, né? Os filhos vão ter que cuidar desses pais. Quem é que vai cuidar desses pais? E esse é sobre como podemos melhorar essa qualidade de vida, É isso. né, dos idosos. Que é uma questão que sempre eles perguntam assim, como é que pode? Eu queria deixar essa pergunta aqui para vocês, em relação a como manter a autonomia, né, e a participação na comunidade, e sobre como melhorar a população idosa, as políticas públicas. Pudesse falar sobre essas questões. Exatamente. Então, a gente falou que as pessoas estão chegando a idades cada vez mais avançadas, mas a gente ainda passa por um problema muito sério no nosso país, que é a qualidade desse processo de envelhecimento. Então, nós ainda envelhecemos muito mal, tanto que existe um indicador de saúde chamado expectativa de vida livre de incapacidade. E no Brasil é exatamente igual a 59 anos. Ou seja, as pessoas envelhecem com algum grau de incapacidade. Não é o que a gente vê nos países desenvolvidos. Então, porque lá eu diria que o país primeiro ficou rico, ficou desenvolvido, para depois envelhecer. Se preparou para isso. E a gente não, a gente vai ter agora que se preparar no meio da coisa. A gente precisa focar, mas precisa focar em prevenção, em promoção de saúde. Porque nós somos extremamente imediatistas, né? Vai para resolver o problema com isso. A gente já tem problemas que não consegue mais resolver. Muitas vezes você vai apenas fazer reabilitação ou minimizar problemas. E um custo muito mais elevado. Quando você faz promoção de saúde, quando você trabalha com medicina do estilo de vida, quando você vai trabalhar, se preocupar com o envelhecimento, desde o momento do desenvolvimento, do crescimento, você diminui custo e oferece bastante qualidade de vida. Então, Perfeito. os gestores precisam estar focados porque, infelizmente, não estão, né? Isso é uma verdade. É o casamento perfeito, né? A próxima pergunta aqui. Não, e falar uma coisa sobre gestores, parece que quando a gente falou sobre esses papéis que existem, né, do motorista,
gestores que estão na terceira idade, que deveria ter uma visão muito mais focada nessas questões políticas, né? E muitas vezes eu acho que é um momento de dar uma reflexão nesse sentido, né? É porque eu diria que são intervenções que vai dar um retorno um pouquinho depois. Então, a gente vê hoje muito o foco em imediatismo, né? Não pensar um pouquinho mais adiante num resultado que vem um pouquinho mais adiante. Então, se a gente tivesse esse olhar, esse cuidado, essa proposta, o Brasil é um país rico e tem riqueza, tem inteligência humana, tem capacidade, mas, infelizmente, a gente não faz aquilo que a gente precisa fazer, né? De verdade, de fato. Vamos para a segunda pergunta. Qual é o papel da geriatria e da gerontologia no contexto do rápido envelhecimento da população e suas consequências para a nossa sociedade? Geriatria é a especialidade médica que estuda o processo de envelhecimento, que conhece as peculiaridades da pessoa idosa, que é capaz de fazer os diagnósticos e os tratamentos das patologias mais comuns na terceira idade. Lembrando que na terceira idade existem patologias próprias, que algumas patologias se manifestam diferente. A mesma doença tem sintomas e sinais diferentes no idoso do que na pessoa mais jovem. Nós temos o metabolismo transformado, então as mesmas medicações têm distribuição e efeito diferente por uma alteração na farmacodinâmica e farmacocinética. Então, é um indivíduo transformado, modificado, e o geriatra é o especialista que conhece isso. Além de todas as outras questões não físicas, então, o geriatra ele tem um olhar ampliado. Um olhar para o cognitivo, para o físico, emocional, para a mobilidade, para o apoio social, o suporte social. Então, enfim. E para isso a gente também precisa de não médicos, né? Dos profissionais como fisioterapeuta, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, especializados também no idoso, que conheça as peculiaridades dentro da sua área de atuação, mas focados na pessoa idosa. Isso é a gerontologia. Então, são os profissionais mais habilitados a realmente lidar e a cuidar com a pessoa idosa. Esse é o papel da geriatria e gerontologia, a gente tem um objetivo principal de manter a autonomia e a independência, e quando não conseguimos manter, recuperá-la. Quando não conseguimos, é oferecer conforto e qualidade de vida a pessoa naquela faixa etária. Então, esse é o principal, são os objetivos da geriatria e gerontologia. Perfeito. Esse conforto e essa qualidade de vida é um ponto fundamental, né? Para a sociedade em si, né? Porque nós estamos, como falou antes, caminhando, né, para o envelhecimento. Nós vamos deixar para os nossos filhos, para cuidar da gente, né? Zé Carlos, assim, Sheila, eu sou privilegiado, né? Graças a Deus. Porque, assim, eu tenho 53 anos. Há mais ou menos 25 anos eu tenho uma geriatra. É verdade. Entendeu? Agora sim, eu entendi isso também, né? Eu sou privilegiado, mas eu não sou pessoa consciente, né? Eu entendi que se Deus me deu isso, sim, né? Privilégio. E eu percebendo isso, eu mudei meu estilo de vida, né? Para que, quando eu tiver com 80, 90, com fé em Deus chegando lá, né? Eu vou chegar bem. Entendeu? Então, cabe a mim fazer uma parte, cabe a mim, né? A outra cabe a ele. Mas a parte que cabe a mim, eu estou fazendo graças, né, ao que ele me deu de presente aí. Interessante, eu brinco com ele, eu digo que ele está melhor do que quando eu conheci. Isso é verdade. E não é mentira, é verdade. Sim, é verdade. Assim, do ponto de vista médico, de todos os aspectos, sempre isso melhorou. É claro que o mérito maior sempre é de quem faz, porque a execução ela é mais difícil do que a orientação, né? Isso, então, o fazer, o transformar, ele tem um valor enorme. E ele fez tudo aquilo. Mas aí, quando a gente volta para lá, quando ele tinha os 30 anos de idade dele lá, que tinha uma composição corporal com excesso de gordura, pouca massa muscular, estou dando um exemplo, uma alimentação péssima, ele tinha uma alimentação muito ruim.
Eu converso muito com ele, eu digo, já pensou se você tivesse continuado? Vamos fazer uma reflexão, né? Você vê as pessoas escolhem o que vão seguir, elas escolhem caminhos. Aí, veja, hoje como você está. E se você tivesse escolhido outro caminho, né? Como você estaria? Então, isso é uma reflexão mesmo. Porque a gente pode ser, de um jeito, a gente vai ser o idoso frágil, ou o idoso lá extremamente ativo, independente, vai depender dos caminhos que a gente decide andar, caminhar, né? Não é à toa, não. Assim, são decisões. É porque assim, também nunca é tarde, né? Não. Mas o caminho pode ser mais turbulento ou menos, né? Sim. Depende de quando a gente tomou a decisão de mudar, né? Então, eu acho que é por aí. E assim, o que o Ju falou, e uma coisa que você tocou há pouco também, a questão da idade, né? A gente reconhecer a idade é um paradigma gigante, né? Eu tenho 53, como eu comentei, tenho amigos que falam, eu vou na geriatra? Por que eu vou na geriatra ainda, entendeu? É muito preconceito, né? Exatamente. Muito. Né? A idade é um paradigma gigante a ser quebrado, né? Assim, a gente tem vergonha de falar que está envelhecendo, né? Isso é um dom, né? É o que eu falei há pouco. Deus deu isso, né? Por que você está com vergonha de dizer o que você está alcançando, né? Eu acho que o envelhecimento na cabeça das pessoas ainda tem aquela questão daquela visão do idoso frágil, né? Do idoso dependente que não anda, tal. Então aí você, quando vai para o geriatra, é como se você estivesse dizendo que você estava numa condição, que você está numa condição ruim. Então acho que assim, as pessoas precisam quebrar isso. Quebrar esse preconceito. A geriatria não é nem de longe a especialidade que proíbe, que vai lá te taxar de vários problemas. Pelo contrário. O geriatra, ele é justamente o médico que estimula, que faz a inclusão social, que estimula você continuar realizando seus sonhos, né? A ter uma vida proativa, ativa, depender menos das pessoas. Então, era interessante que as pessoas entendessem isso, porque estariam na mão da pessoa que vai poder realmente lhe ajudar a viver de verdade. Ô, doutora Juliana, a partir de que idade a pessoa já pode procurar? Eu quero falar com o geriatra. Tem a idade assim estabelecida para seguir esse fluxo? A gente sugere que inicie aos 45, 50 anos. É uma idade boa, apesar que a gente comece a envelhecer a partir dos 30, né? Então, 30 é o ideal, né? Como foi a sua experiência, assim, sua experiência de ter essa mudança, né? Porque é uma mudança. Toda mudança causa... Né? Perfeito, assim... Eu estou no papel de paciente, certo? E Juliana geriatra, né? Então, é mais ou menos isso. Né? Ela chega em casa, ela começa a relatar o que ela vive no dia a dia dela. Né? E eu não querendo passar pelas mesmas situações, eu falei, não, eu tenho que mudar. Né? Eu tenho que me adaptar a esse novo momento da minha vida. Né? Essa nova fase. Tem qualidade que eu de vida. Né? Então, assim, a minha alimentação, como ela falou, eu sei que tem um efeito direto no que eu faço. A gente faz atividade física regular todo dia, graças a Deus, 5h30 da manhã. A gente acorda 4h30 da manhã. Mas para isso eu tive que mudar o estilo de vida. Eu durmo cedo, coisa que eu não fazia antes. Meus amigos falam, vamos sair à noite. Eu falei, amigo, a noite pra gente é 18 horas. Mais que isso, já é outro dia. Eu queria saber, assim, qual o tempo que levou para essa adaptação. Essa mudança de realidade, essa quebra de paradigmas, né? Sinceramente, eu não sei definir o deadline disso, eu não sei dizer. Sabe, assim, foi uma coisa que foi acontecendo. Foi acontecendo. Foi a gradativamente. Foi. E as coisas foram mudando. Não é tão imediato, porque o cérebro ele precisa se acostumar, né? Se adaptar. Então, eu digo às pessoas o seguinte, persevere, né? A palavra é isso, mantenha uma constância. Então, assim, atividade física, como o Emerson falou, hoje faz 5 vezes por semana. Mas é difícil a pessoa começar 5 vezes por semana. Já foi 2 vezes por semana, né? Já foram 3 vezes por semana, já foram 4 vezes. Mas você vai devagar. Você vai, depois quando você vê que está bem, você vai e aumenta um pouco sua intensidade, sua frequência. O que a gente não pode, e que acontece com o ser humano, é se acomodar. Então, o comodismo, ele é algo do ser humano, é normal. Eu digo sempre, a gente vai num prédio, tá lá o elevador e a escada. Todo mundo sobe o elevador. Todo mundo quer o elevador. Só sobe a escada quem subir por consciência, por decisão. Vou subir a escada.
Entender, né, Isso é Ju, que tudo é um importante. processo, né? É. Tudo é um processo, né? É um processo. Nada é um fato, assim, tudo é um processo. Em relação à geriatria, eu digo o seguinte, quem está ficando a maior parte do tempo deitado, passa a ficar um pouquinho mais sentado. Quem está ficando muito tempo assentado, passa a se levantar e fazer algumas atividades em casa mesmo. Quem já faz algumas atividades em casa, passa a escolher 2 dias, 3 dias da semana, vai fazer uma atividade fora de casa. Então, saia só da situação que você está para um pouco melhor e você vai subindo o degrau. Sim. E você chega lá, com certeza. Uma coisa, a gente tá no processo de construir uma casa agora. Aí eu falei pro cara assim, ó, não vai ter automação lá em casa. Ah, mas você está indo contra? Não, é porque a automação é uma coisa que vai me fazer acomodar. Isso é mais. verdade. É verdade. Eu não vou levantar para Fazer nada, né? ligar o ar-condicionado, eu não vou levantar para mudar a TV, eu não vou levantar para fechar a cortina, eu não vou levantar. Tudo isso, né, porque o nosso corpo ele tende, quanto mais tranquilo, ele melhor. vai né? relaxando. Mais tranquilo, melhor. E aí você vai para frente. Então, assim, foi uma coisa que eu falei, não, vamos fazer. Não, vamos fazer. Maravilha esse pensamento aí, né? É interessante a automação, né? Isso. É importante a automação, mas É desse legal, né? ponto de vista, realmente... É um olhar mais cuidadoso, criterioso. Tem Já que está com o realmente olhar analisar da direitinho, geriatria, né? até o, Isso, por ele já exemplo, tem esse o olhar, que eu né? vou, o que vai ser automático e o que não vai ser. Aquilo que vai impactar na minha saúde, na minha locomoção, eu não posso. Exatamente. Né? Nossa, se tivesse todos os profissionais de todas as áreas engajados, assim, a geriatria com a construção civil, era diferente, né? Criar um ambiente desse, mas lá na frente nós vamos falar sobre Daqui isso. a pouco. Né? Daqui a pouco temos surpresas. Vamos falar sobre isso. Doutor, é sobre essas doenças crônicas, a parte do holística, né? Como é que funciona a forma holística? É um cuidado integrado, né? Você poder entendi. olhar sobre todos os âmbitos, como a gente conversou. Então, a gente vai falar do físico, do emocional, do cognitivo, do suporte social. Você vai dar esse cuidado, né? Do seu ambiente. Você ter esse olhar. Porque, assim, tem coisas mesmo... Esses dias eu converso, as pessoas brincam comigo. Esse dia tinha uma paciente que estava tão ruim, e o que estava fazendo mal a ela era uma pessoa que ligava para ela todo dia, Sim. com palavras negativas, botava ela para baixo. A gente, na conversa, conseguia identificar que o problema dela maior era esse. Né? Então, aí na receita eu coloquei, você não vai mais atender essa pessoa por telefone. Aí ela se acabou de rir, mas isso surtiu um efeito tão positivo para ele. Então, tem coisas que eu digo, olha, e eu não vou conseguir lhe ajudar se você não mudar esse ponto aqui. Sim. Na sua vida, né? Que diz respeito. Hoje mesmo eu atendi uma cliente também que tem um casamento muito tumultuado, né? E aí você precisa resolver isso aí. Então, você vê como é, você tem que resolver isso aí. Porque aí as outras coisas, nós somos um conjunto, nós seres humanos, já somos integrados, né, Sheila? Sim. Então, por isso que a gente precisa ter esse olhar no todo. Essas questões, elas, é como se ela abrevia a qualidade de vida, a vida da pessoa, né? Por conta dessas questões desses detalhes, a pessoa vai perdendo a qualidade de vida. E olhe que os relacionamentos, ele vem, nas pesquisas, vem mostrando que é um dos grandes fatores importantes para o envelhecimento saudável. São bons relacionamentos, né? Então, assim, tudo é importante. Então, cada detalhe desse é um ponto-chave aí nesse envelhecimento saudável. Mas as suas relações pessoais, a forma como você leva a vida, ela tem um importante fator nisso aí. Aí tem algumas interações que eles colocaram sobre as pesquisas, né, para o desenvolvimento de novas estratégias e tecnologias com foco no cuidado e na qualidade de vida dos idosos. Já tem essas tecnologias, esse desenvolvimento, já existe focado nisso? Existe. Já tem alguma tecnologia voltada para o cuidado, nas próteses, nas órteses, a própria Alexia, né? Sim. Aplicativos.
Mas eu, assim, e acho, eu converso lá em casa, como a gente sabe que pessoas, nós não vamos ter pessoas para cuidar, vai ser tecnologia envolvida. Mas a única questão é que para o nosso país é a acessibilidade, né? Quem serão as pessoas que vão ter acesso a essa tecnologia? Então, acho que ainda vai ser algo limitado por um bom tempo para muitas pessoas. Olha, interessante, nós estamos trazendo telespectadores e ouvintes da Rádio FM Jubileu 105.9 e aos que estão no YouTube, um assunto muito importante para que nós possamos perceber lá na frente. Estão hoje com a tecnologia de robótica, né? Agora, quem vai ter acesso? A questão é o acesso, porque estamos caminhando, envelhecendo, e nesse envelhecimento existe o quê? Precisamos de cuidados. Aí foi falado com vocês, quem estará disponível para cuidar? Essa é uma questão importante. Então, para já pensar, né? Já ir para refletir, né? Para refletir e buscar os profissionais, as orientações, buscar a geriatria, a gerontologia. Já, né? Com 30 anos já pode já buscar. Com 30 anos já começa a pensar nisso. Já vai se prevenindo. Já começa uma poupança, a pensar. Né, doutora? É uma poupança. Já começa a pensar que isso é muito importante. E realmente isso faz a gente... A diferença. Na verdade, eu vou, mas não é poupança não, porque poupança o resultado é baixo. É uma aplicação legal. É grande. É um investimento alto. As pessoas se preocupam muito em aplicar, é a questão, vou aplicar meu dinheiro para lá para frente. Mas em relação à saúde. Isso. Né? Em relação à Esse saúde, na verdade. Pensa, né? Parece que deixa acontecer é o imediatismo, né? Se acontecer para... Ou outro sentimento, Se a gente investisse na nossa saúde, né, desde cedo, é uma riqueza. As pessoas não imaginam o quanto vão poupar, falando em dinheiro no futuro, porque o conjunto de doenças que vai necessitar de polimédicos, polifarmácia, poliintervenções, você gasta tanto. Aí não tem aquela frase que diz assim, passou a vida todinha gastando a saúde para juntar dinheiro. No final, né, está gastando dinheiro para recuperar a saúde. Então, seria mais inteligente se a gente investisse na nossa saúde, porque a gente vai poupar, inclusive, dinheiro no futuro. E vai viver melhor, né? Pode ter certeza. Com certeza. É isso mesmo. Queridos telespectadores e ouvintes, nossos convidados de hoje são a doutora Juliana Silva Santana Pereira, geriatra titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mestre em Ciência de Saúde pela UFES, preceptora da Residência Médica de Clínica Médica do USE, pós-graduada em transtornos neurocognitivos e demências pela Unileia e sócia do Espaço Ativo Geriatra Integrada. E o senhor Emerson Antônio Pereira Santos é administrador e empreendedor com 25 anos de experiência na construção civil, sócio da empresa Optimize, focada na construção de condomínios horizontais no modelo associativo. Participa ao vivo do programa Saúde em Foco, enviando suas perguntas pelo WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9, no número 99607-2550. Informe seu nome, cidade e sua pergunta. O diretor técnico Lito analisará suas contribuições e as perguntas poderão ser respondidas ao vivo ou posteriormente. O programa ao vivo disponível para todo o estado de Sergipe e além pelo YouTube @José Carlos Teles Queiroz e pela Rádio Jubileu FM 105.9 em parte de Aracaju. Todas as segundas-feiras, 13h10 às 15h. Caso perca o programa, ele estará disponível nos canais de YouTube @TNAD-Portal da Cidadania 5025 e @José Carlos Teles Queiroz. Siga-nos também no Instagram, @Sheila Queiroz Psicanálise e @josecarlos.queiroz e acesse o conteúdo direto pelo QR Code no cartaz da entrevista. Junte-se a nós nessa jornada de conhecimento. Vamos continuar aqui com a terceira pergunta. Bora lá. O papo está muito bom. Tem mais informação aí para vocês. Fiquem ligadinhos. Doutora Ju e Emerson, quais são os principais desafios do Alzheimer, das demências e de outras doenças que afetam os idosos? São duas perguntas, né? Isso. Quais as principais? Primeiro logo faz a outra, doutora. São duas perguntas.
Pode perguntar as duas Pergunta juntas, outra, isso? a outra, para complementar. E como podemos identificar e lidar com esses problemas para melhorar a qualidade de vida na terceira idade? Aí vocês complementam, certo? Pronto, muito doutora bem. Juliana. Bom, para esclarecer a todos, demência é o nome genérico dado ao grupo de doenças que cursa com prejuízo cognitivo, leia-se, distúrbio de memória, linguagem, orientação, desorientação temporoespacial, que impactam no dia a dia. Então, quando a gente fala em demência, nós estamos falando em um guarda-chuva enorme, e ele tem várias causas, várias doenças que podem causar a demência, sendo que a mais comum é a doença de Alzheimer, seguida da demência vascular, demência por corpúsculo de Levy e demência frontotemporal, além de muitas outras. Falei as mais comuns. Os desafios dessa patologia são patologias em que a pessoa começa a perder suas funções mentais superiores, sua capacidade de memorizar, de aprender coisas novas, de se comunicar, de planejar, de executar tarefas. E esse prejuízo vai lhe atrapalhar no seu dia a dia, a ponto de precisar de ajuda de outra pessoa. Começa a ter dificuldade em realizar as atividades mais difíceis, por exemplo, dirigir, fazer uma comida, comprar um bem, ir a um banco, trabalhar. E, à medida que o tempo vai passando, os prejuízos se tornam mais intensos, mais graves, a ponto da pessoa precisar de ajuda para tomar um banho, vestir uma roupa, se alimentar. E aí os prejuízos continuam porque as doenças são degenerativas, a ponto de você perder todas as funções, ficar acamado, se alimentar por meio de uma sonda, usar fralda geriátrica, não falar absolutamente nada. E o desafio, eu diria que está, primeiro, no diagnóstico, porque esquecimento é algo muito confundível com o que é normal para a idade. E nós temos várias pessoas que estão esquecendo porque tem uma doença e não porque estão envelhecendo. Apenas é mais comum na terceira idade. Então, por ser mais comum na terceira idade, mais prevalente nessa faixa etária, as pessoas confundem muito com o que é natural, com o que é normal. E deixa de receber um diagnóstico mais precoce. O diagnóstico mais precoce vai otimizar a vida daquela pessoa, vai deixar ele mais funcional por mais tempo, vai auxiliar muito a quem cuida. Então, faria muita diferença. Então, o desafio hoje é fazer o diagnóstico e fazer o diagnóstico precoce. 70% das pessoas que têm a doença ainda não receberam o diagnóstico, só para vocês terem uma ideia. 70%. Mais da metade das pessoas que têm a doença estão aí nas ruas, talvez trabalhando, dirigindo, fazendo coisas que não deveriam estar fazendo por não serem mais capazes e ainda não receberam o diagnóstico. E as famílias acham que a pessoa está estressada, que a pessoa está pirraçando, e ela possivelmente esteja doente. E dos que são feitos diagnósticos, muitos chegam já na fase moderada de doença. Então, um desafio é a gente esclarecer a população, quebrar, mais uma vez, esse estigma, Também a doença de Alzheimer é uma patologia onde existe muito estigma relacionado. Então, as pessoas não querem receber esse diagnóstico, nem quer ter alguém da família com esse diagnóstico. A gente precisa quebrar isso, é uma questão cultural. Aí vem a questão do orgulho, da vaidade, vamos quebrar porque é uma pessoa que está precisando da nossa ajuda. E essa pessoa é alguém que a gente muito ama, Possivelmente é pai, mãe, é avô, é tio, é irmão, enfim. Esse é uma das questões. O diagnóstico da doença de Alzheimer, já que eu entrei nela, também não é tão simples. Nós sabemos que até os profissionais de saúde, até os médicos ainda não estão devidamente preparados, a não ser os especialistas, mas a gente precisa preparar melhor aquele que está ali na base, Então, os profissionais, por exemplo, do programa Saúde e Família, entre outros, a receber esse paciente, fazer esse direcionamento.
mas a gente consegue, na rede básica, fazer alguns exames simples de laboratório, consegue fazer o exame de imagem, de ressonância, tomografia. Precisamos de uma avaliação cognitiva, chamada avaliação neuropsicológica. E para um diagnóstico preciso, que este é para alguns casos mais específicos, porque ele ainda é inacessível, é caro, né? Só tem na rede privada. Mas se você tem uma pessoa com sintomas de doença de Alzheimer antes dos 60 anos, se você tem um quadro atípico, ou se o indivíduo quer muito saber, a família quer ter a certeza, a gente pode lançar mão da pesquisa do biomarcador, que se tiver positivo é porque tem, se tiver negativo é porque não tem, é aquele diagnóstico bem preciso, que hoje, graças a Deus, a gente já faz, aqui no Espaço Ativo a gente já faz, a gente trouxe por conta dessa necessidade, da dificuldade que as pessoas têm em sair daqui para ir para São Paulo, realizar o exame. Então, hoje a gente já faz a coleta aqui e a gente envia. Certo? Então, a gente faz a pesquisa dos biomarcadores, coletando do líquido ou coletando do sangue. Eu acho que isso, assim, é extraordinário para o estado de Sergipe, porque nós estamos acompanhando o que se faz no mundo, né? O que realmente é chamada medicina baseada em evidência. E o que a gente vê muito é aqueles diagnósticos rápidos, né? Tá esquecendo de que tal, é Alzheimer, pronto. Ou então não é nada, é normal para a idade. E não é isso. Quando está esquecendo, esquece onde guarda os objetos, esquece o fogão ligado, esquece a torneira aberta, está repetitiva em uma conversa, repete, esquece de compromisso, esquece de pagar contas. Está conversando, esquece a palavra que vai falar, esquece o nome das coisas. Se tem essa queixa, precisa ser investigado. Sim. Pode ser uma doença de Alzheimer, mas pode ser um distúrbio de déficit de vitamina B12, por exemplo, o hormônio da tireoide. E pode ser um distúrbio de humor, uma depressão com aspectos cognitivos. Ou talvez pode ser normal para a idade, aquela pessoa esteja com a sobrecarga de atividades, mas a gente precisa avaliar com critério, com detalhe, para dar um diagnóstico preciso e dar um direcionamento correto. Então, hoje é um desafio enorme. As pessoas que estão precisando receber esse diagnóstico serem diagnosticadas e serem diagnosticadas o mais precoce possível. Os sinais e sintomas, eles variam de pessoa para pessoa. É outro desafio, né? É uma doença heterogênea. Você pode começar com esquecimento de fatos recentes, mas você pode começar com sintomas neuropsiquiátricos, de choro fácil, de irritabilidade, quietude. Você pode começar com alteração de comportamento. Então, gente, o que a gente percebe que não está normal, que tem uma queixa, é você pegar e investigar. É você buscar, nem que seja para no final dizer, olha, está tudo bem, está tudo normal. Sim. Mas ela precisa ser investigada. O outro desafio é o tratamento. O tratamento, ele envolve a equipe interdisciplinar e envolve a família. A gente temos medicamentos que ajudam, que freiam a velocidade de progressão da doença, que melhoram os sintomas, pelo menos por algum tempo. Mas ele sozinho, ele faz só um pedacinho. Sim. A gente precisa que esse indivíduo seja estimulado para que haja neuroplasticidade, para que haja manutenção de função. E quanto mais estímulos a gente tiver, maior a frequência e estímulos corretos, nós vamos ter um melhor resultado. Então, hoje é muito difícil chegar assim, olha, eu preciso que esse paciente faça exercício físico, que ele faça terapia ocupacional para reabilitação cognitiva, ou com neuropsicólogo, ou com psicopedagogo, voltado para essa área. Eu preciso que esse paciente faça fono, para ele não perder a deglutição, para ele trabalhar a linguagem também com o fono. E preciso que ele faça para sempre. Então, veja como é difícil. Preciso que comece agora e que isso seja mantido. Aí vem a questão da família que não consegue levar, porque não tem o tempo para estar levando, pegando. Tem a questão de quem vai pagar por isso, né? Quem vai prover. As operadoras de saúde, por conta do problema do envelhecimento, que eles não estavam preparados. Hoje não estão dando conta.
Então, hoje a gente vive buscando soluções. Hoje a gente já tem, por exemplo, aqui mesmo, o que é que a gente faz? A gente tenta botar tudo dentro de um espaço só. O idoso vai de manhã 8 horas e sai meio-dia, fazendo terapia ocupacional, fono, fisioterapia, musicoterapia, tudo no mesmo ambiente. Sim. Mas é muito importante esclarecer que o correto, o ideal é que o estímulo seja feito pelos profissionais que são especializados e habilitados para isso, né? Porque a gente pede assim às famílias, precisa estimular. Bota num curso de pintura. Não, é bom pintar, mas o curso de pintura, você vai aprender uma técnica de pintura. Você não está fazendo uma terapia ali de reabilitação, né? Só para esclarecer. Então, não é qualquer coisa. O estímulo que o familiar faz em casa, ele é bom? Ele é bom. Ele é necessário, é importante que tenha, mas não substitui o estímulo do profissional. É a mesma coisa você fazer uma atividade física você com você mesmo, sim, né? Você é diferente de você ter um personal ali voltado para determinados objetivos que se precise. Mas existe toda essa questão da família, do financiamento disso, porque se a gente tivesse isso, agora mesmo no Congresso de Alzheimer, que eu fui em agosto, eles estão fazendo uma pesquisa e eles escolhem um biomarcador. Eles têm um grupo que faz as intervenções e um grupo que não faz as intervenções. E eles escolhem o exame de sangue periodicamente para medir o biomarcador no sangue. O grupo que faz as intervenções diminui o biomarcador no sangue. E quanto maiores as intervenções, menor é a carga do beta-amiloide. Provando que as intervenções, elas realmente funcionam. São terapêuticas. E a gente vê isso na prática. Os idosos que fazem, com os idosos, os que não fazem, descem rapidamente a ladeira. Os que fazem, mantêm bastante a funcionalidade por mais tempo. Né? Isso é importante. Eu creio que, eu ouvindo essa sua explanação, eu ia perguntar logo o seguinte. Onde é que fica o endereço do espaço? O espaço ativo, ele fica no bairro Salgado Filho, na rua Construtor João Alves, 497. Entre a Lagarto e a Orquídea Leal. E olhe que o espaço ativo hoje, e aí isso eu falo com muita tranquilidade, porque nós da geriatria, nós temos contato com geriatras de todo o Brasil, né? Do Brasil todo, a gente vai para congresso, a gente participa de eventos. O espaço ativo foi apresentado no Congresso Brasileiro 2018, já como uma clínica referência no país, no cuidado de geriatria, gerontologia. E a gente não encontra nada igual. Até hoje nós não temos no país uma clínica que tenha esse conjunto de serviços voltados, né, para as pessoas idosas, e temos um cuidado especializado com o idoso que está com declínio cognitivo. Então, se você chegar lá, você tem um atendimento médico, você faz a avaliação neuropsicológica, que a neuropsicóloga de lá, inclusive, nos dá muita segurança, faz um trabalho muito bom, muito excepcional na avaliação criteriosa. Você consegue colher o biomarcador e você tem lá dentro mesmo todo um tratamento com pessoas que têm uma expertise. Então, assim, eu acho que eu agradeço, inclusive, a oportunidade que vocês estão nos dando, porque eu acho que Sergipe precisa saber disso. E precisa usar o que tem, né? Conhecer, usar o que pode usar, porque é em benefício realmente da pessoa idosa. Emerson, já teve caso assim, já aconteceu comigo, lapso de memória, agora... já está procurando doutora Juliana. Já vamos fazer aqui uma avaliação. Já percebi que ele está começando a ficar... Já está pensando quer saber o endereço. Já aconteceu algumas questões aí sobre esse... Mas uma pergunta que as famílias... para identificar sobre que mudança de comportamento pode ocorrer. Então, você tem um lapso de memória e de repente muda o comportamento. Isso é uma forma, será que... Assim, eu convivi, né, com 10 anos, Ju, com Duza. Foi. 10 anos. Duza é a avó de Ju, né? E aí ela teve Alzheimer, então faleceu, tem 3 anos. E, você tem ideia, Zé Carlos, eu me apresentava para ela todos os dias.
todo dia ela perguntava, quem é você? Eu dizia, prazer, sou Emerson. Isso era todo dia, porque eu ia lá na casa dela todos os dias, sabe? Então, assim, o Alzheimer é uma doença que ela não é fácil, sabe? Não pensando só no paciente, sabe? Mas para todo o conjunto ali, né? Para quem cuida, para o filho, para os netos, né? Do ponto de vista financeiro também é algo bem pesado. Eu já estava falando há pouco, eu estava pensando aqui o seguinte, a gente está no comecinho de tudo isso, né? Onde o envelhecer vai ficar maior, onde a gente vai ter menos pessoas para cuidar. A gente está no comecinho desse processo. E agora, no comecinho, a gente dá conta, né? A gente não dá conta agora. Imagine isso daqui a 20 anos, como ela comentou. Entendeu? Se a gente não fizer nada hoje. Já tem que ser Tem que pensado começar logo, sim. alguma coisa tem que ser A partir feita. de né? hoje, O poder Trazer de essa consciência, né? né? Público, com cada indivíduo, né? Então, é um conjunto de coisas que tem que ser feito. Não é uma pessoa, não é só eu me tratar, sabe? Também não é só o político ter lei, não, é uma soma de coisas mesmo. A gente pode ter problemas graves. A gente vê assim, as famílias chegam pra gente, você vê no olhar, antes mesmo de entrar, você vê que a coisa tá puxada. Às vezes, antes mesmo de relatar, chora primeiro para conseguir falar. Hoje mesmo eu tive duas situações lá no consultório, eu tenho só 6 pacientes por turno. Duas situações lá no consultório, uma que a filha disse, não, minha irmã viajou, foi para outro país, e quando a gente toca no assunto com a minha mãe, ela fica transformada, doutora, porque ela acha um absurdo minha irmã ter viajado sem ter comunicado a ela, ela se sente ofendida. Então, aí a gente explicar para ela, olha, realmente, porque ela não conseguiu fixar que sua irmã viajou, né? Então, toda informação que vocês dão para ela é nova. Sim. O que é que a gente aconselha? Algumas coisas omitir mesmo, não precisa falar. Ou até mesmo contar a mentira do bem. Então, não precisa dizer que sua irmã foi para o exterior, que só volta não sei quantos dias. Não, cadê fulana? Ele saiu, mãe, daqui a pouco chega, foi tal, pronto. Sem ela vai perguntar 10 vezes. Né? Isso, porque essa mesma pessoa disse, não, o carro, eu troquei de carro. Aí quando ela vê o carro, ela diz, como você trocou de carro? Quando? Que você não me falou, que absurdo, falta de respeito comigo. Você diz a ela que você não trocou de carro, que seu carro teve um problema e está com um carro reserva, alguma coisa assim. Então, a gente tem que... outro desafio é esse. É você saber lidar com a doença. Porque, às vezes, para quem está cuidando... Eu tenho uma familiar, meu Deus, que hoje ela tem que entrar no banheiro para poder dar o banho do seu pai. Porque ele liga o chuveiro e fecha. Ele não toma banho, ele liga e fecha. Então, hoje ela disse, meu Deus, doutor, como é que eu vou fazer isso? Entendeu? Não, assim, é uma agressão ao pudor do meu pai, que sempre foi uma pessoa que teve cuidado com isso. Como é que eu vou fazer isso? Tal. Então, a gente conversou e chegou a alternativa que ela vai botar uma pessoa para fazer, porque ela, enquanto filha, ela não consegue. Então, não é fácil, gente, é muito difícil mesmo. E as pessoas não estão preparadas, né? Cabe a gente que conhece, que entende, fazer esse papel de orientar, de explicar, de ensinar, para contribuir, né, com essas pessoas. É muito importante. É muito desafio, né? Tentar tornar um pouquinho mais leve, né? Um pouquinho mais leve. O que a doutora explanou aqui, e junto com o Emerson, sobre uns tópicos, né, importantes para vocês, falou sobre os primeiros sinais de Alzheimer, sobre as demências, sobre os lapsos de memória e mudanças no comportamento, sobre reconhecer os sintomas cedo e como pode ajudar o tratamento e o planejamento do cuidado, sobre o cuidado de uma pessoa com Alzheimer e com demência, sobre as terapias ocupacionais, atividade física, suporte emocional. Falou também sobre diagnóstico precoce, como pode ajudar a desacelerar, né, o processo da doença, sobre tratamentos e abordagens terapêuticas que podem retardar os sintomas, sobre o suporte familiar e profissional, como envolve toda a família, sobre como geriatras e terapeutas podem oferecer suporte para lidar. Se você quer mais informação, a doutora vai passar o Instagram. É o Instagram da senhora.
para que as pessoas Pronto. possam ter mais informação. A clínica. Porque é muita coisa, né? É muita É muita coisa. coisa. E o tempo da gente é bem limitado, nós estamos correndo aqui, mas é muita informação. Preciosa. E aí eu gostaria que a doutora informações. passasse agora o Instagram. Vou passar sim. O meu é DRA Juliana Santana. Eu falo muito sobre as demências no meu perfil. DRA Juliana Santana. E tem ainda o @espaco ponto ativo. Espaco ponto ativo. Se quiser acompanhar as atividades lá do Espaço Ativo, também passa muito conteúdo de qualidade. E tem as lives ainda que vocês fazem. Em breve estaremos de volta. De volta, viu? A torcida é grande. Agora Vamos para para outra a próxima pergunta. Quais são as melhores formas de prevenir problemas de doença e promover a longevidade na terceira idade? Tem outra ainda. E ainda tem outra, né? Vocês querem já fazer a outra ou não? Não, né? Então vamos lá. Depois a gente faz a outra. De uma forma muito sucinta, né? Mas dizendo tudo, não existe fórmula mágica. Mas você precisa fazer prevenção em múltiplos domínios. Então, o conjunto é que faz a diferença. Não existe uma única coisa, né? Se você fala, vou tomar magnésio, vou tomar zinco, ômega 3, né? Minha alimentação, tal. Gente, é importante. A alimentação saudável, in natura, com menos ultraprocessados, né? Pobre em ultraprocessados, pobre em gordura, em açúcar, em muito sal. É uma alimentação que seja bem balanceada, uma atividade física continuada, regular, frequente, de preferência completa, que trabalhe tanto aeróbico como resistido. Dormir bem, porque é justamente durante o sono que você faz toda a limpeza das células do cérebro, né? Que você vai resgatar a sua neuroplasticidade. É a hora que faz a limpeza das toxinas, células mortas. Então, a gente precisa dormir bem. Precisa controlar os fatores de risco cardiovascular, então obesidade e correr atrás para emagrecer, parar de fumar, diminuir bebida alcoólica, beber o que é considerado benéfico, você controlar sua pressão arterial, controlar sua glicemia, controlar seu colesterol, tratar sua arritmia. A parte sensorial, né, visão e audição precisam ser cuidadas também. Então, ir frequentemente ao oftalmologista, o otorrino, fazer a sua audiometria. Isso aí é muito importante. E cuidar dos relacionamentos, evitar isolamento social. Isolamento social é um fator de risco para a demência, um fator de risco importante para as demências. Então, precisa socializar, precisa ter momento de lazer, tratar estresse emocional, depressão, que é uma doença curável, precisa correr atrás da remissão dos sintomas, ansiedade. Então, tudo isso são fatores de risco. Você conseguir controlar esses fatores de risco. E aí cabe você fazer, sim, suas visitas regulares ao médico, identificar os riscos, tentar corrigi-los, receber essas orientações, fazer um diagnóstico precoce, você vai conseguir manter uma longevidade ativa, né, e saudável. Nessa segunda pergunta, Não, eu vou fazer um comentário no que o Jô falou, que assim, tá. o tanto de coisa que ela disse, né? Meu Deus do céu, eu tenho que fazer só isso. Né? Não, mas assim, lembrando que isso é um processo, né? Vá aos poucos, né? Faça todo dia um Vai pouquinho. mudando. Inicie, né? Faça Dê o todo primeiro dia pontapé. todo dia um pouquinho. Não fique pensando no todo, né? Sim. É sempre aos poucos. E olha, você vai ter sua vitalidade melhora demais. Isso. Melhora muito. É incrível. Isso mesmo. Perfeito. Posso fazer a outra pergunta? Mas antes de fazer essa pergunta, eu quero destacar a nossa conversa inicial, né? Com o envelhecimento, quem vai cuidar dos idosos, né? Com a quantidade de filhos diminuindo cada vez mais, como também liberar os filhos, porque eles precisam seguir à frente, né? Esses pais já têm que pensar até nisso, para não ser egoísta. E aí onde vem essa segunda pergunta que você vai fazer? Bora lá. Podem nos explicar um pouco sobre o projeto de vocês e como as pessoas podem obter mais informações? Poderiam compartilhar o site, o e-mail e outros contatos. Bom, na verdade é o seguinte, Juliana, como a gente disse, né, que o meu negócio é
construção civil, né? Então a gente faz condomínio de médio e alto padrão no modelo horizontal. E veio na construção civil há 25 anos mais ou menos. E então a gente lá em casa fala sobre geriatria e construção civil. Há uns 4 a 5 anos, Juliana, ela plantou essa semente aí. Emerson, vamos fazer alguma coisa, um condomínio, trazendo a ideia do que é muito comum na Europa, nos Estados Unidos já, né? A gente no Brasil não tem, que a gente não está falando. Eu não vou falar aqui de um condomínio que foi adaptado para idoso, né? A gente está trazendo um conceito de longevidade de fato. Tá? E ela plantou essa semente lá, há 4 a 5 anos. Eu sempre tive uma dúvida, por tudo que a gente conversou aqui, das pessoas terem vergonha de envelhecer, de esconder a idade, não sei o quê. Eu falava assim, meu, será que está na hora? Será que já era que a gente está pronto para receber isso? Né? E isso sempre ficava na minha cabeça. Eu falava, também tá, eu tenho que ter um endereço onde a gente consiga ofertar o empreendimento. E há mais ou menos uns 8 meses atrás, surgiu uma oportunidade, né? Meu, com todas essas dúvidas ainda. O Espaço Ativo teve um evento agora em agosto, dia 24 de agosto, no Hotel Aquários. Eu falei, tá, eu corri para fazer um teste, né? Um teste de adesão, ver se eu estava certo ou não, né? Em relação à minha percepção. E a gente levou, né, o empreendimento para lá e pô, foi muito legal. Sabe, assim, as pessoas... Eu estava errado, que bom, eu estava errado. As pessoas mostraram que não, que Aracaju está pronto sim, Aracaju quer sim. Tá? E a gente desenhou isso com o Espaço Ativo. O Espaço Ativo daqui a pouco o Ju vai falar mais, mas a ideia, né, a gente está desenhando um empreendimento onde desde a calçada, né, o elevador do prédio, porque a gente vai ter casa e apartamento, foi pensado pra, não só quando a pessoa estiver hoje com 55, 60 anos, mas também quando ela estiver lá com 90, 95, 100 anos. Entendeu? E o Espaço Ativo, né, gerava uma demanda. Eu quero fornecer tal serviço. Hipoteticamente aqui, ele falou assim, eu vou fazer lá a hidroginástica. A profundidade da piscina foi pensada para isso. A largura da piscina foi pensada para isso. Eu quero fazer treino cognitivo. Para isso, eu preciso ter iluminação natural, eu preciso ter ventilação natural. Então, o espaço foi projetado para isso. Todo planejado. Nessa condição. Tá? E a gente começou a botar isso, como eu falei, né, nosso modelo é associativo, né, cooperativa. A gente começou a fechar esse grupo dia 15 de setembro agora. Tá? São 56 casas e 24 apartamentos. Serviços que a Juliana vai comentar, né, lá no Espaço Ativo são 4 pilares que eles atuam. Então, esses 4 pilares vão estar dentro da rotina de quem mora no condomínio. Né, então, a pessoa não precisa sair de casa para fazer nada. Tá? Então, vai estar tudo lá. Ela vai ter médico disponível, vai ter uma concierge 24 horas. O que essa concierge vai fazer? Durante 7 dias por semana, 24 horas por dia, eu tive um pico de impressão. Sim. Tem um telefonezinho, vai apertar, a pessoa, né, vai estar lá perto de você. Né? A minha glicemia subiu, baixou. Essa pessoa vai estar... Eu estou com dificuldade de usar um aplicativo. Então, aquela coisa que a gente liga para o filho que está a quilômetros de distância, vai ter uma pessoa a metros, né, de distância de você. Totalmente integrado. Entendeu? Pô, de manhã ela vai ter uma rotina de passar nas casas, interfonar. E, como é que foi a sua noite? Foi bem? Você está tudo bem? Né? Coisas que a gente não consegue, nem pensa. Olha, nós estamos tão empolgados, mas o nosso tempo está correndo. Mas vamos deixar a doutora Juliana fale e coloque mais informações sobre o site, e-mails, para que o pessoal tenha mais informação sobre isso. Bom, é exatamente isso. A gente está passando, as pessoas estão chegando da terceira idade, nós não vamos ter pessoas para prestar os nossos cuidados. Hoje a gente já está vivendo o problema do isolamento social mesmo, as pessoas já estão se isolando. Precisa que haja intervenção em vários domínios para que ocorra, que aconteça o envelhecimento ativo. E isso hoje também é um problema. Você tem que ir para treino cognitivo, você tem que ir para academia, você tem que ir em vários lugares. Então, pensei, gente, a gente precisa realmente de ter um local, uma moradia mesmo. As pessoas estão nas suas casas práticas, né, acessíveis, e num local bonito, agradável, confortável, onde você pode ter uma rede de apoio, onde você pode formar vários relacionamentos, amizades.
E, além disso, cuidar da sua saúde, porque dentro de um condomínio onde você tem a musculação, o pilates, a hidroginástica, você vai ter dança. Você tem os eventos sociais que vão ser promovidos também pelo próprio espaço ativo, né? Então, existe uma programação de eventos sociais, um cronograma de eventos sociais para ser promovido pela equipe do espaço ativo. Uma concierge que vai estar monitorando, que vai estar à sua disposição e que vai estar também fazendo gerenciamento. Dentro de um condomínio que tem um restaurante, com a nutricionista que vai orientar, que tem uma lavanderia, que tem um salão de beleza, que tem uma capela, você vai ser uma pessoa que vai envelhecer saudavelmente, vai ter uma velhice ativa, vai depender menos dos seus parentes. Então, eu não tenho dúvida. Então, isso para mim é um sonho realizado. Eu acho que vai atender a um monte de pessoas que eu já recebi gente lá no consultório, doutora, eu vim aqui para saber onde é que eu vou morar. Eu vim aqui para saber onde eu vou morar. Então é uma preocupação de alguns já. Sim, já. Né? É Já, responsabilidade, é autorresponsabilidade. E é importante dizer o seguinte, né? A gente não está falando de ILPI não, né? A gente está falando de um Não, condomínio. não é instituição. Você vai comprar sua casa, só que nessa casa, nesse apartamento, você tem todo esse amparo, entendeu? Perfeito. Então é isso. A casa é sua. É só entrar em contato com o espaço ativo, né? Vou Isso. passar os contatos, né? Certo. Pode entrar em contato. Deixa eu passar aqui, ó. Com Gisele. Dá lá seu nome nome, se tiver interesse em conhecer. É o 9889 6990. 9889-6990. Ainda vou deixar o meu contato, que é o 9972-2444. Fala com a Yasmin, que é minha secretária particular, que eu também estarei disponível para tirar dúvidas. Perfeito. Pronto. Chegamos ao momento das considerações finais. Para nos brindar com suas reflexões, convidamos a doutora Juliana Silva Santos Pereira, geriatra titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mestre em Ciências de Saúde pela UFS, preceptora de residência médica da Clínica Médica da RUSE e sócia do Espaço Ativo e Geriátrica Integrada. Doutora Juliana, por favor, compartilhe suas considerações finais. Então, eu queria só alertar as pessoas, que fiquem atentas, que busquem realmente ter uma saúde melhor. É possível, priorize sua saúde. Se pretender envelhecer saudavelmente, procure a geriatria para poder lhe dar o norte. E entenda que vai depender muito da decisão que você toma, né? Se você vai ser um idoso saudável ou não. E aproveite esta oportunidade, dessa proposta também que a gente está trazendo para aqueles que desejam ter tudo isso, né, dentro da sua própria casa. E queria agradecer a vocês, em especial, essa oportunidade, esse espaço. Para mim, isso aqui é de extremo valor, muito rico mesmo. Vocês estão de parabéns. Também quero me colocar à disposição, né, para o que precisarem, viu? Muito obrigada. Em seguida, teremos o senhor Emerson Antônio Pereira Santos, administrador e empreendedor, com 25 anos de experiência na construção civil. Ele é sócio da empresa Optimize, que se destaca na construção de condomínios horizontais no modelo associativo. Senhor Emerson, sinta-se à vontade para nos deixar suas palavras finais. Primeiro, agradecer, né? Como o Júlio falou, muito obrigado, né, pelo espaço e parabéns pelo trabalho. Tá? A gente sempre na vida tem dois caminhos. Falando do que a gente está falando aqui, ou a gente envelhece, ou a gente vai estar junto com o nosso Deus. Né? A segunda vez se eu decidir envelhecer, eu posso fazer isso bem, ou posso não fazer não tão bem. Então é sempre escolha, como o Ju disse. Tá? A nossa contribuição a gente procura dar. Tá? E quanto ao empreendimento, os contatos que o Ju passou, a imagem. Os contatos que o Ju comentou, tá? Fiquem à disposição, a gente estamos à disposição, tá? Precisando, a Gisele, a Juliana, e elas vão estar em contato comigo também. Perfeito. Tá? Muito obrigado. Acho que agradecemos. Agora vamos para os agradecimentos. Queremos agradecer profundamente aos nossos convidados de hoje, que dedicaram seu tempo e esforços para promover uma vida mais saudável e acolhedora para a nossa terceira idade. Doutora Juliana Silva Santana Pereira,
com seus atendimentos humanizados, tem sido uma grande aliada na busca pela qualidade de vida, oferecendo cuidado sempre voltado ao bem-estar de seus pacientes, com verdadeiro altruísmo e participação ativa em palestras e eventos, onde compartilha seu conhecimento com dedicação. Ao nosso convidado, o senhor Emerson Antônio Pereira Santos, um visionário da área de empreendedorismo. Expressamos nosso reconhecimento pela importante contribuição de seus projetos que criam espaços voltados para o conforto e autonomia dos idosos, promovendo uma visão de longevidade e acolhimento. Sua experiência ao longo dos anos acrescenta um valor inestimável à nossa conversa de hoje. Foi uma honra contar com ambos, que trouxeram informações preciosas e um olhar inspirador sobre como podemos cuidar da saúde mental e física, lembrando-nos de que o cérebro não se aposenta e de que, para o envelhecimento ativo, devemos sempre buscar inovação e aprendizado. Nossa gratidão por essa valiosa contribuição. Continue ligados no programa Saúde em Foco, ao vivo, no YouTube, @José Carlos Teles Queiroz, alcançando todo o estado de Sergipe. E além também na Rádio Jubileu, FM 105.9, em uma grande parte de Aracaju. Este programa Saúde em Foco de hoje estará disponível nos canais. Continua semeando a esperança, alegria e amor. Que nossas vozes se unam a uma linda sinfonia, inspirando todos ao seu redor. Queremos agradecer, fique à vontade para continuar. Nos momentos finais nós vamos falar sobre Alô Sergipe. Queremos ouvir cada uma das cidades do estado. Participe do nosso quadro, a sua luz, a luz do saber precisa ser vista, que destaca os educadores que estão transformando a vida de suas comunidades. Para participar, envie uma mensagem pelo WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9, no número 99607-2550. Informe o seu nome, o nome da sua cidade e dos educadores que merecem esse reconhecimento. Queremos dar voz a cada história e celebrar os que fazem a diferença em todos os cantos de Sergipe. Vamos construir junto essa rede de inspiração e conhecimento. Siga também nossos perfis no Instagram, @Sheila Queiroz e J. Carlos. Venha fazer parte dessa conexão do bem. Agora vamos chamar a cada cidade de Sergipe para que cada população se sinta presente e representada em nosso programa. Queremos que todos os cantos do nosso estado saibam que estamos juntos nessa jornada de conhecimento e transformação. A cada nome que mencionarmos, pensamos em você, que está e estará conosco em nossas transmissões ao vivo pelo canal do YouTube, @José Carlos Teles Queiroz, que poderá rever o programa posteriormente, @TNAD, Portal da Cidadania 5025. Sua participação é fundamental para construir um Sergipe mais conectado e bem informado. Prepare-se porque vamos citar com muito orgulho as 70 cidades de Sergipe: Amparo do São Francisco, Barra dos Coqueiros, Canindé de São Francisco, Cristinápolis, Frei Paulo, Idiaroba, Aquidabã, Boquim, Capela, Cumbe, Gararu, Itabaiana, Aracaju, Brejo Grande, Carira, Divina Pastora, General Mainá, Itabaianinha, Arauá, Campo do Brito, Carmópolis, Estância, Graco Cardoso, Itabi, Areia Branca, Canhoba, Célio de São João, Feira Nova, Ilha das Flores, Itapuranga da Ajuda, Japaratuba, Malhara dos Bois, Neópolis, Pacatuba, Poço Verde, Rosário do Catete, Japaratuba, Malhador, Nossa Senhora de Aparecida, Pedra Mole, Porto da Folha, Salgado, Japoatã, Maruim, Nossa Senhora da Glória, Pedrinha, Propiá, Santa Luzia do Itaí, Lagarto, Moita Bonita, Nossa Senhora das Dores, Pião, Riachão dos Dantas, Santa Rosa de Lima, Lagarto, Laranjeiras, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora de Lourdes, Pirambu, Riachuelo, Santana do São Francisco, Moita Bonita, Nossa Senhora das Dores, Pião, Riachão dos Dantas, Santa Rosa de Lima, Macambira, Muribeca, Nossa Senhora do Socorro, Poço Redondo, Ribeirópolis. Ribeirópolis aí, uma vez no mês, estaremos aí fazendo palestra nos bairros. O toque do sim, o toque do não, né, Sheila? A nossa palestra de prevenção. A proteção do ECA. E agradecemos ao pastor Carlos por abrir essa porta lá. Você é uma pessoa humana e que tem feito um trabalho belíssimo aí em tudo que você coloca a sua dedicação. Santa Mara das Brotas, São Cristóvão, Siriri, São Domingos, Telha, São Francisco, Tobias Barreto, São Miguel do Aleixo, Tomar de Jeru, Simão Dias e Ubalbo. Que todas essas cidades acompanhem esse programa,
receba essas informações, pensando em você, que o programa Saúde em Foco está aqui mais um dia. Agora nós vamos já para o bloco Fé e Espiritualidade e temos uma mensagem aqui. Próximo bloco, momento da reflexão do programa Saúde em Foco, Fé e Espiritualidade com Sheila Queiroz e J. Carlos. Oração pelas autoridades do Brasil. Senhor, diante de Ti, elevamos nossas vozes em oração pelas autoridades constituídas da nossa nação, conforme ensinado em 1 Timóteo 2:1-2, que diz assim, que as súplicas, orações e intercessões que fazemos hoje sejam um instrumento de transformação e paz. Pedimos que, com o poder do Teu Espírito, Tu possas tocar o coração de cada líder, desde os mais altos cargos até as bases da nossa sociedade. Que cada autoridade investida da responsabilidade de guiar nosso povo possa agir com empatia, discernimento e justiça, buscando sempre o bem comum e a proteção da vida. Hoje, queremos expressar nosso mais profundo respeito e reconhecimento às autoridades do Brasil, que cada líder, desde os cargos mais elevados até as bases da sociedade, sejam guiados pela empatia, discernimento e senso de justiça. Visualize um Brasil onde as autoridades trabalham unidas, transcendendo partidos, ideologias ou os interesses pessoais, formando uma verdadeira aliança em prol do bem comum e da proteção de todas as vidas. Imagine mãos dadas que se entrelaçam em cooperação, movidas por um propósito maior, a construção de uma sociedade mais justa, pacífica e digna para todos. Pedimos que nossos líderes ouçam atentamente as vozes dos mais vulneráveis, defendendo a cidadania e garantam respeito aos direitos de cada cidadão. Que suas decisões sejam tomadas com coragem, olhos atentos para o sofrimento do próximo e com a convicção de que lutar pelo certo é sempre o caminho mais nobre. Aos que têm a responsabilidade de guiar o país, desejamos sabedoria, responsabilidade e integridade em cada ação. Que suas decisões construam pontes de harmonia, promovam o bem-estar e garantam um futuro onde todos possam viver com dignidade, respeito e solidariedade. Que possamos nos unir como uma nação em torno do mesmo objetivo de criar um Brasil onde o respeito, a paz e a esperança sejam as bases de nossa convivência. Agora nós, juntamente com nossos convidados, para nós fazermos a oração do Pai Nosso, que é o nosso agradecimento, a oração universal por todas as autoridades, que também são os nossos pais e aqueles que Deus colocou acima de nós. Por isso nós vamos fazer nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora nós vamos para os agradecimentos finais. Chegamos ao final do programa Saúde em Foco, com os agradecimentos de Sheila Queiroz e J. Carlos. O pastor Carlos está ligando, viu? Agradecemos profundamente aos nossos convidados de hoje, que dedicaram seu tempo e talento para promover uma vida mais saudável e acolhedora para a nossa querida terceira idade. Doutora Juliana Silva Santana Pereira, com uma abordagem humanizada e compassiva, é uma verdadeira aliada na busca pela qualidade de vida, oferecendo cuidado e bem-estar a cada paciente. Há uma luz contagiante em sua presença, irradiando generosidade e inspirando todos ao seu redor. Sua atuação em palestras e eventos reflete um compromisso genuíno em espalhar saúde e alegria, impactando profundamente cada comunidade que alcança. É uma honra tê-la conosco, compartilhando seu conhecimento e cuidado. E o seu Emerson Antônio Pereira Santos, um verdadeiro impulsionador do empreendedorismo. É uma inspiração pela forma como seus projetos buscam transformar a experiência de vida dos idosos, criando espaços que promovem conforto e autonomia. Com a luz do saber em suas ações, ele transforma o conceito de envelhecimento com dignidade e acolhimento.
com uma visão prática e bem fundamentada, oferecendo soluções inovadoras que refletem sua dedicação ao bem-estar e à dignidade no envelhecimento. Sua ampla experiência é um recurso valioso que enriquece nossa conversa de hoje e inspira a todos nós. Foi uma honra receber nossos convidados que compartilham conosco informações valiosas e uma visão inspiradora sobre o cuidado com a saúde emocional, mental e física na terceira idade. Agradecemos profundamente por este presente de conhecimento e cuidado que ficará guardado nos corações de todos que acompanharam este programa. Para quem quiser rever o episódio, estará disponível nos canais YouTube, @TNAD, Portal da Cidadania 5025 e @José Carlos Teles Queiroz. Acompanhe também as novidades e material adicionais em nossas redes sociais, @Sheila Queiroz Psicanálise e @jcarlos.queiroz, onde você encontrará o cartaz com QR Code para acesso direto. Que o programa Saúde em Foco continue semeando esperança, alegria e amor, unindo nossas vozes em uma sinfonia de inspiração e transformação. Desejamos a todos uma excelente semana.